Olá, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde. A partir de agora, na tela da NTV, você que sintoniza na sua casa através do canal 8.1 Digital, estamos também na plataforma do Facebook, no nosso site. Quero convidar você mais uma vez, que ainda não baixou o aplicativo da NTV, baixe aí no seu celular e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e todo o Alto Paranaíba. A nossa programação feita para vocês e junto com vocês. O Mais Saúde está no ar. Daqui a pouquinho eu trago aí as novidades do programa. A pauta de hoje está recheada, a gente vai falar de estética. Claro que a gente vai falar de saúde infantil. Daqui a pouquinho eu apresento os nossos convidados, tá bom? Mas antes eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui, embelezando o nosso estúdio no oferecimento da Polo Floricultura, mais uma vez, tá aí, embelezando o nosso programa, o nosso estúdio. É um vaso natural de tuia, viu, gente? Aos amantes aí de arranjos, de flores, você encontra na Floricultura Apolo, tradicionalmente na rua Majogote 1025. Telefone é o 3822-2200. Um abraço para a Lurdinha e toda a equipe lá da Apolo, tá bom? Tem vários arranjos aí para você ornamentar aí a sua ceia, as suas festividades de final de ano. Dá uma passadinha lá. Tá bom? Bom, vamos falar de saúde, vamos falar do que interessa. O nosso programa convida você de casa a fazer jus ao nosso bordão. Aproveita que aqui a consulta é grátis. Muito bem, o WhatsApp está na sua tela para você mandar a sua pergunta. Aproveita, gente, fique à vontade. Mande aí a sua perguntinha. Aqui você não paga nada, né? E a gente está falando de saúde, estamos falando de coisa boa, de forma gratuita e com muita autoridade. Vamos bater um papo com ela, é um prazer conhecê-la, acredito que comigo aqui no Mais Saúde pela primeira vez, a doutora Elisângela Menezes, que é pediatra e imunologista também. Prazer conhecê-la. Igualmente, fico muito feliz com o convite para participar aqui do programa e poder esclarecer as dúvidas aí das famílias, né? Sobre essa questão tão importante que é a imunidade. É isso, gente. Vamos falar dessa palavrinha que você aí de casa, assim como eu, acredito que já ouviu e ouve falar muito, né? Quando fala de saúde, a sua imunidade está baixa. Como é que está a sua imunidade? Apareceu aquela manchinha qualquer, né, feridinha. E como é que tá? Vamos falar com quem entende. Conta pra gente aqui, doutora, imunidade. Quando se fala isso, o que quer dizer com isso? O que é imunidade de fato, na realidade? Nós temos um sistema chamado sistema imunológico, pessoal, que ele, ao contrário, né, de outros órgãos, como por exemplo o coração, o pulmão, ele não está localizado em uma única parte do nosso corpo, né? Nós temos o sistema imunológico esparramados através aí de vários órgãos. O sistema imune é como se fosse o nosso exército, contendo aí os tanques, os navios, os aviões. Eu adoro esses comparativos, né? Viu, doutor? Então, fique à vontade. Eu falo aqui no programa, que acompanha os nossos programas aí, que eu adoro quando tem exemplos, né? E esse linguajar mais popular, mais direto, para o pessoal de casa realmente entender. Esse é o nosso papel aqui no programa. Pode concluir. Então, nós temos essas grandes máquinas aí, que seriam o baço, um órgão que fica aqui no abdômen, que é a medula óssea, onde várias células são produzidas, né? E nós temos vários tipos de soldados, que são as células do sistema imunológico. Então, nós temos os soldados, tem o quartel-general, né, que é onde lá os soldados vão ser formados, vão ser treinados, vão desenvolver ali as suas habilidades, e esses soldados são as células do sistema imune. A principal célula do sistema imunológico, ela é chamada de linfócito. Então, o linfócito, ele vai ajudar o nosso organismo a funcionar adequadamente no que diz respeito ao combate contra micro-organismos, bactérias, vírus, parasitas, né? E para que ele dê conta de combater as infecções, ele usa algumas armas.
Essas armas, a maioria delas, a gente vai chamar de anticorpos. Então, quando a pessoa fala assim, os anticorpos contra alguma coisa, são as nossas armas para lutarmos contra as infecções. Quando algum dessas estações aí, seja o quartel-general, seja o navio, né, seja o avião de combate, aí ele não está do jeito certo, na quantidade certa, ele não vai treinar os soldados, ou não vai produzir os soldados, que são os linfócitos. E se os linfócitos, mesmo bem treinados, bem em número adequado, não tiverem armas, que são os anticorpos, nós não vamos conseguir combater as infecções. Então, quando a gente fala em problemas na imunidade, a gente fala em problemas ou nas armas, que são os anticorpos, ou na quantidade ou atuação dos soldados, que são os linfócitos, ou no quartel-general e etc. Tá? Então, o imunologista, diante de um paciente que tenha suspeita de algum problema na imunidade, ele vai acabar checando todas essas coisas. E a gente dispõe de exames especializados que nos auxiliam a checar essa imunidade. Muito bem explicado, e o comparativo adorei. E a gente continua nesse viés. E o que causa isso, doutora, de fato, na realidade? Quando está faltando aí o soldadinho, né, o armamento, a imunidade está baixa, é causada por quê? Uma má alimentação? Isso já vem na genética, já nasce com a imunidade baixa? Ou é alguma coisa hereditária que a gente herda aí dos nossos pais? Como é que funciona? Essa pergunta é ótima. Nós podemos ter problemas na imunidade pelas duas formas. Ou a gente já nasce com um defeito programado geneticamente, e quando a gente fala de programação genética, ela pode ter sido herdada do pai, da mãe, dos seus ancestrais, como dentro do desenvolvimento do embrião ali, ao juntar a célula da mãe com o pai, na hora de formar um novo indivíduo, a gente tem uma mutação de novo, quando aparece pela primeira vez na família. Então, pode ser uma história que já tem nos antepassados, ou pode aparecer pela primeira vez naquele indivíduo. Se está no DNA, aqui a gente chama isso de genético. Mas toda doença genética é herdada? Não, ela pode aparecer pela primeira vez ali. Então, se o indivíduo já tem isso na sua programação genética, a gente vai ter uma doença que desde o nascimento está lá. Ela pode se manifestar já nos primeiros dias de vida, como ela pode demorar até a vida adulta para se manifestar. Depende do tipo de doença. A gente tem mais de 300 doenças imunológicas. São muitas. Quais são as mais corriqueiras, assim, as mais recentes que você tem de atendimento que chega lá no consultório? Então, o mais comum é que desse sistema todo aí do nosso exército, né, faltem as ferramentas e as armas, que são os anticorpos. Então, a deficiência de anticorpos, os defeitos em anticorpos, são as imunodeficiências que são as mais comuns. Tá? Então, quando a gente pega aí a grande maioria, testa e faz exames de sangue para identificar qual a quantidade de anticorpos que aquele indivíduo tem, a gente vai ter aí a maior parte das imunodeficiências genéticas. Atualmente, a gente chama isso de erro inato da imunidade. Então, inato porque a pessoa já nasce com ele, né? Então, os erros inatos da imunidade, a grande maioria é por problemas nos anticorpos. E existem os problemas na imunidade, que a pessoa não tem genética para aquilo, mas que é influenciado pelo meio, né? Então, algumas coisas, hoje em dia a gente tem visto muito mais problemas relacionados com susceptibilidade a processos alérgicos, que também fazem parte do sistema imunológico. O sistema imune ele pode funcionar errado, demonstrando aí uma dificuldade de combater os vírus e as bactérias, mas também combatendo aquilo que não era para combater. Como, por exemplo, alergia a um alimento. Não era para combater alimento, era para a gente digerir e aproveitar o alimento. Não era para a gente combater a caspa do cachorro, do gato. Era para a gente conviver bem com eles. Então, quando o sistema imunológico começa a combater
componentes que eram para não fazer mal nenhum para a gente tem as alergias. Presente, viu, doutora? Já quero me identificar aqui presente, que aqui é o rei da rinite. Tem a rinite. Então, ah, você aí de casa, você que tem alergia, preste atenção nesse bate-papo aqui, pode prosseguir. Se você tem a rinite, provavelmente, se você não tratar bem tratada a sua rinite, como acontece com uma grande parte dos pacientes com rinite, sejam eles crianças ou adultos, você corre risco de ter mais sinusites. Tem sinusites? Não, sinusite ainda bem, que né? não. Que a gente fica ali no medicamento e evitando algumas coisas, se você né? trata direitinho, né? Você tem a sua rinite bem controlada, né? Você acaba tendo menos susceptibilidade a complicações da sua rinite. Mas tem que ficar o tempo todo ali se policiando e evitando também muitas coisas. Sim. E a grande maioria dos pacientes que buscam a gente no consultório, eles primeiro querem saber, doutora, eu estou adoecendo muito, ou meu filho está adoecendo muito, eu estou preocupado, será que isso não é um problema na imunidade? Será que tem um remédio que eu possa tomar? Tudo a gente ouve falar isso, viu, doutor? Uma vitamina. A gente começou o programa falando sobre isso. Tudo que acontece é imunidade baixa. Isso já vem aquele ditado dos nossos avós. Ah, mas os meninos, antigamente, a criançada era criada na roça, na terra, não tinha nada disso. Uns falam que são até frescura, né? No linguajar do passado. Mas não é bem assim não, né, doutora? Não. O que tem acontecido de fato? Realmente, os problemas imunológicos estão aumentando. E a gente vai pensar assim, não, por que eles estão aumentando, né? Porque está tendo mais genética das imunodeficiências, ou porque a gente tem diagnosticado melhor aquilo que a gente não diagnosticava. Antigamente as pessoas tinham aí 10, 15 filhos, iam morrendo alguns, não iam vingando, né? Não sabia nem o motivo. E aí não sabia nem o motivo. Então hoje a gente tem um arsenal para descobrir essas doenças, um conhecimento muito mais profundo. Por isso a gente vê mais o que está acontecendo, né? Secundariamente, nós também temos uma exposição exagerada a hábitos de vida ruins. E a gente tem uma coisa chamada epigenética, que é a capacidade do meu organismo de ativar ou silenciar alguns problemas genéticos. Isso é influenciado pelo meio ambiente. Então, por exemplo, antigamente, mesmo tendo 10, 15 filhos, a maioria das mulheres tinha parto normal, né? Hoje, o número de cesarianas é muito maior do que parto normal, por diversos motivos. É sabido que o trabalho de parto normal, ele favorece a imunidade, ajuda. Então, a gente já tem alguma coisa que está contribuindo. É comprovado. A gente está contribuindo para uma piora, né, do processo aí de doenças imunológicas. Outra questão. Antigamente, a gente tinha uma taxa de aleitamento materno muito mais alta. E hoje, a gente já tem isso mais baixo. Outra coisa super importante para a imunidade é o aleitamento materno. Então, já tem várias comprovações científicas, tanto do ponto de vista de imunidade, quanto do ponto de vista de doenças alérgicas. E a gente piora, né? Se a gente não tem o aleitamento materno. Pelo menos até os 6 meses de forma exclusiva. É o ideal aí. Claro que o ideal é até a gente manter mais tempo, mas estou falando exclusivo até o 6º mês de vida. A gente tinha muito mais um consumo de alimentos naturais, com menos agrotóxicos e menos ultraprocessados, industrializados. Então, hoje, a gente já tem desde as papinhas de bebê, né, a vários outros componentes em que as crianças estão expostas, e nós também, adultos, acabamos, né, nos alimentando pior, consumindo uma quantidade grande de alimentos ultraprocessados, congelados. Nós vamos no fast food, nós vamos aquela comida prática, entre aspas, que o barato não é barato, mas dizendo que assim, essa praticidade ela vai cobrar um valor alto do nosso organismo, em matéria de saúde. Muito bem explicado aí. Doutora, a gente vai falar, você está falando sobre alimentação, eu sei que não é muito a sua área, seria nutricionista, mas
você tem autoridade para falar sobre isso. A imunidade, para melhorar a imunidade, para aumentar, né, os nossos tanques de guerra, os nossos combatentes, existe uma alimentação, alguma fruta, alguma alimentação que a doutora possa deixar para o pessoal de casa, possa consumir? Consuma isso que vai dar certo. Vai melhorar. Tem. Então, pega essa receita aqui, anota que você não pode deixar de consumir. Precisa pegar a caneta, precisa pegar o papel. E essa dica é importante. Já estou até com medo. Então, o que você não pode deixar de consumir? Tem que consumir diariamente, tanto adulto quanto criança. Frutas, verduras, legumes, proteína de boa qualidade, mesmo que você seja vegano, por exemplo, ou não, você precisa comer proteína. Então, dentro da dieta habitual, a carne de peixe, de frango, de gado, o ovo. Dentro da dieta do vegano, nós temos as leguminosas, que é o grão de bico, o feijão, né? As ervilhas são muito importantes. A gente deve consumir alimentos mais frescos possível, né? Feitos de forma caseira, em casa, com temperos naturais, com pouco sal, com pouco óleo e bem higienizados. Isso. Não tem jeito da gente colocar um alimento. Chupa laranja, eu escuto muito isso, né? Doutora, se eu tomar vitamina C, um suplemento de vitamina C, eu vou melhorar, eu vou parar de resfriar, vou parar de gripar, às vezes já chega no consultório tomando a vitamina C. Tem isso. Se você chupar uma laranja por dia, se você colocar um limão espremido na salada, se você comer aí acerola, se você comer legumes crus, tomate, você está ingerindo vitamina C. A vitamina C, ela não é armazenada no nosso organismo. Tudo que a gente come em excesso, ela sai no xixi. Então, quando você compra uma vitamina C na farmácia e deixa de ter uma boa alimentação, você está gastando dinheiro com remédio, ao invés de estar gastando com a fruta. E você, no máximo, vai estar fazendo um xixi caro. E você comprou um monte de vitamina e saiu pelo seu xixi. Então, se alimentar bem e construir esse hábito dentro da família, desde o início da introdução alimentar, não é fácil. Não existe almoço grátis, não existe alternativa milagrosa. Então, o paciente que não tem doença imunológica e quer cuidar da sua imunidade, ele deve cuidar dos bons hábitos. Isso não é fácil para ninguém, não, mas é necessário. Muito bem, então é nesse puxãozinho de orelha e com essa dica maravilhosa. Eu falei para você de casa, aproveita que aqui a consulta é grátis. Tô aguardando a sua pergunta aí no nosso WhatsApp. A gente vai para um rápido intervalo, é bem rapidinho. Mais Saúde volta já já na tela da NTV. Ok, estamos de volta com Mais Saúde na tela da NTV, no canal digital 8.1, na sua televisão, no Facebook, no site e também agora no nosso aplicativo. Baixe o aplicativo da NTV e se informe com a equipe show de bola da NTV. Bom, vamos voltar ao nosso bate-papo e convidando você a participar com a gente, que esse programa aí é feito para vocês, tá bom? Estamos recebendo a doutora Elisângela Menezes, que é pediatra e imunologista também. Vamos voltar nesse viés, a gente falando da imunidade. E antes da gente ir para o break, para o intervalo, a doutora estava dando algumas dicas sobre a alimentação saudável. Isso é em forma de prevenção e também de tratamento, né? É sim, porque em alguns casos, a gente vinha falando aí o exemplo da vitamina C, né? E, em alguns casos, uma alimentação deficitária, ela vai acabar causando deficiências de vitaminas. E o sistema imune, além de tudo aquilo que eu já expliquei, para funcionar certinho, precisa de várias vitaminas. Precisa de ferro, de vitamina D. Então, isso a gente precisa, ou o paciente adquirir isso por uma boa alimentação, ou a gente precisa realmente suplementar. O que vale ficar frisado aqui é que não adianta a gente suplementar num paciente que não tenha falta daquilo. E a melhor forma da gente agir é fazer uma suplementação dentro daquilo que é um hábito saudável, que é a alimentação, e não através de um monte de medicamentos, né?
Muito bem. E depois do paciente diagnosticado, doutora, que tem, né, imunidade baixa, que falta imunidade, diagnosticado, tem tratamento? Tem, sim. Então, mesmo adulto tem o tratamento? Tem, sim, tem. Então, por exemplo, a maior causa, né, principal causa de deficiências imunológicas inatas, né, aquela que a pessoa já nasce, que é a deficiência de anticorpos, a gente trata oferecendo aí, através de injeções endovenosas, os anticorpos que estão faltando ali. A gente chama isso de imunoglobulinas. Então, são medicamentos, às vezes até de alto custo, mas são disponíveis tanto na rede privada quanto pelo SUS. E o paciente precisa dessa medicação porque o risco de vida é grande. O paciente pode adquirir uma infecção grave e acabar morrendo mesmo. Então, a gente trata, sim, esses pacientes. Alguns pacientes precisam de tratamentos até mais elaborados, como, por exemplo, o transplante de medula óssea. E para esses casos é que a gente vai tratar, não genericamente, tipo assim, eu tô resfriando muito, então eu quero tomar um remédio para imunidade. O certo é a gente fazer o diagnóstico, se é um problema de imunidade, se é uma doença alérgica, se aquilo se é possível a gente manipular isso com medicações mais simples ou com mudanças de hábitos de vida. E se não tiver uma doença imunológica, esse vai ser o caminho mesmo, é o caminho difícil também, né? Não é só doutora, tomar um remédio. Era isso realmente que eu ia te perguntar. Para quem está acompanhando o nosso programa em casa e ouve muito a mãe, né, os avós falar, sua imunidade está baixa e acaba se automedicando, daqui a pouquinho a gente vai falar, é importante, sobre esse assunto. Mas para quem está em casa, de fato, acompanhando o nosso programa e não sabe como é que está a imunidade e quer saber como é que está a imunidade, como é que faz? Onde procura? Que tipo de teste, exame? Como que é feito esse diagnóstico? A gente começa a investigação de um paciente com suspeita de imunidade por uma boa história clínica, um bom exame físico, né? Então, seja através da consulta com o pediatra ou com o alergista imunologista, o paciente deve passar por uma revisão. Existem alguns sinais já listados por fundações até internacionais que nos auxiliam aí, que eu posso até conversar com vocês e falar, olha, preste atenção, se estiver acontecendo, você deve procurar já direto um imunologista. E é, por exemplo, quando o paciente tem um número aumentado de infecções num período aí de até 1 ano. Então, dessa lista, que a gente chama assim 10 sinais para o diagnóstico das imunodeficiências primárias, tem uma lista para adulto, tem uma lista para criança, tá? Então, por exemplo, aí na criança que tem mais de 4 infecções, 4 ou mais infecções de ouvido num ano, ela deve ser avaliada já por um imunologista. Paciente que tem 2 pneumonias ou mais por ano, também. Paciente que fica tendo sapinha de repetição, que é a candidíase na boca, ou estomatite, que são aftas e feridas na boca por mais de 2 meses. Infecções que habitualmente elas demoram a melhorar, muito mais que o habitual, ou uma doença grave, como a meningite, a sepse. Uma doença alérgica grave, como a dermatite atópica, asma. O herpes entra nesse aí também, né? O herpes entra para adultos. Então, adultos que estão tendo herpes de repetição, que estão tendo candidíase de repetição, verrugas, muitas verrugas. Esse adulto, resfriados mesmo, né, de repetição, aí está todo mês resfriando. No caso do adulto, isso entra. Para criança, já não entra. Então, são sinais diferentes de criança e de adulto, tá? Muito bem. Essa lista vocês podem encontrar, no meu Instagram na Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, você tem acesso a isso, para ter, assim, uma ideia. Mas, basicamente, seria um número aumentado de infecções ou infecções que não melhoram com o tratamento habitual, tá? Isso é um guia para a pessoa suspeitar. Muito bem, e a senhora falou sobre o Instagram, tem algumas dicas lá no seu Instagram, no seu perfil, se dá algumas dicas? Tem várias dicas. Qual que é o Instagram? Já passei para o pessoal de casa que eu já vou começar a seguir a doutora agora.
DRA Elisângela Menezes. DRA de doutora, né? É. Elisângela Menezes. Elisângela Menezes, com um S. Muito bem, você de casa, fique à vontade para você seguir lá, pode chamar ela lá, bater um papo com ela, que eu tenho certeza que todo esse carisma aí, essa simplicidade, né, no linguajar vai explicar direitinho para vocês. Doutora, e a criançada, você que é pediatra também, quando chega lá no seu consultório, quais são as principais queixas? Além dessa questão da imunidade, né, que eu acho que está no top 10, assim, nós estamos passando aí por uma época que tem um ressurgimento de uma série de doenças, né? E uma dúvida, talvez não queixa, que muitas pessoas trazem para mim é sobre as vacinas, né? Então, um debate, então a gente veio revacinando os pacientes para poliomielite, porque é uma doença que voltou a aparecer no mundo inteiro, né? A gente teve revacinação para sarampo, porque voltaram os casos de sarampo no Brasil. Então, as pessoas vêm muito com essa dúvida. Vacina ou não vacino, doutora? Vale a pena ou não vale a pena? E só existe uma resposta para isso. Sim. Sempre. Então, quando o Programa Nacional de Imunizações, que é um programa que vem aí do próprio governo, do Ministério da Saúde, com todo o aval de várias sociedades brasileiras, colocando uma campanha, né, colocando uma vacina aí acessível e chamando a população para vacinação, isso aí não foi feito da cabeça de uma pessoa só, isso aí não é em vão, isso porque realmente vai ajudar a proteger toda a população. A vacinação, ela é um bem coletivo. Então, pensa assim, o meu filho eu não vou fazer, o seu você faz. Quando um na comunidade não vacina, ele coloca em risco todos os outros. Eu costumo falar que, sabe aqueles filmes de zumbi? Que todo mundo tenta se proteger, eu não gosto muito não, mas já assisti alguns aí. Que uma pessoa, a comparação pode parecer ruim, mas é para chocar mesmo. Então, quando uma pessoa do grupo é mordido pelo zumbi, ele vira um zumbi, ele coloca todo mundo a perder. Então, aqui, gente, se um indivíduo for contaminado por um vírus novo, como aconteceu aí com o caso da Covid, como tem acontecido com a volta da poliomielite, do sarampo, se um indivíduo da comunidade pega a doença, todos os outros estão em risco, mesmo com a proteção vacinal, porque ela não é uma barreira individual. Então, quanto maior o número de pessoas protegidas, maior o bem para todo mundo. Então, doutora, eu não queria nem pensar nisso, quanto mais fazer essa pergunta, mas pela fala da doutora aqui, existe pais que chegam no consultório e são contra a vacina? Mas muitos. Eu não estou falando aqui no caso de Covid, que gera uma certa polêmica sobre lado político, isso aí a gente discute em outro programa, mas como essas doenças que a senhora citou até hoje, todas, doenças que matam, que vêm, que vão. Já existia um movimento anterior anti-vacinas, alguns grupos que se recusavam. Qual que é o medo, doutora? De verdade, eu não consigo entender. Qual que é o medo que tem de tomar a vacina? Esses grupos anti-vacinas, eles alegavam que a vacina, na verdade, é uma forma que a indústria tem de adoecer as pessoas ou vender aquilo ali como se fosse saúde para ganhar dinheiro. Bem, eu acho que as indústrias ganham muito mais dinheiro com remédio, realmente. E uma indústria não vai vender a vacina para adoecer seu filho. Na verdade, é o contrário. Se adoece muito menos. Isso aí já é muito fácil de provar, né? Você não gaste o seu dinheiro com remédio. Isso aí já é secular, né? Nós erradicamos várias doenças com vacinas, a varíola, nós temos doenças como até a própria poliomielite, que sumiu do mapa com a vacinação. Isso não tem nem questionamento, né? E outras pessoas vêm agora, depois de todo esse debate com relação à vacina da Covid, e até a gente tem dados o suficiente aqui na cidade mesmo, mostrando que, né, que não era como era debatido antes, mas enfim, surgiu aí um grande medo agora de tudo. Então, por exemplo, eu vou vacinar da polio, mas e se meu filho, fulano disse que teve uma diarreia horrorosa? Eu sempre coloco, olha, a vacina, ela é para proteger com uma paralisia infantil, paralisia. Seu filho fica paralisado. Além da paralisia, o vírus também pode causar a morte. Então, entre ter paralisia, morte ou uma diarreia, você escolhe. Pode ter um evento adverso mesmo da vacina. Como a gente pode ter evento adverso de tomar um remédio, né? Enfim, isso aí não tem jeito. Mas lá no consultório, por curiosidade que mesmo
nobre e pobre apresentador, numa escala de 10 famílias que chegou lá, existe um número que são contra? Atualmente, com essas campanhas de vacinação, e eu não vou dizer contra o calendário vacinal inteiro. Sim, antigamente, o número de pessoas no movimento antivacina que chegavam aos consultórios era cada vez menor. Era pequeno. Depois da situação da pandemia, esse número aumentou de forma muito expressiva. Então, hoje, a gente questionar, por exemplo, por que o paciente não foi vacinado contra a gripe, o paciente fala, não quero ter efeito colateral, não precisa de vacinar, ou essa campanha que a gente teve aí da poliomielite, que a gente sabe que teve que ter chamadas e rechamadas à população. Então, hoje já está ficando cada vez mais corriqueiro a gente ficar debatendo dentro do consultório e ter que explicar o benefício, tentar convencer as famílias desse benefício. Infelizmente, eu já quero aproveitar o gancho da doutora aqui e falar com a direção do programa, com a produção, que a gente depois traga, né, a doutora novamente, nosso tempo aqui é curto, para que a gente faça um programa sobre a vacina. Isso é muito importante, principalmente com as crianças, está chegando mais vacina da Covid-19 para os recém-nascidos, enfim, crianças. Vamos marcar aí, viu, Paula, viu, Ludmila? Já marca um programa para a gente debater esse tema e ajudar a levantar essa bandeira também. Bom, doutor, o nosso tempo aqui é curto, um prazer conhecê-lo, um privilégio conversar com a doutora. Eu, particularmente, amei, uma das melhores que a gente já bateu papo aqui, um linguajar popular, sempre com exemplos, com comparações, e eu adoro isso, muito bem explicado. O pessoal de casa tem certeza que entendeu. Talvez seria um programa mais difícil de fazer, né? Para falar de imunidade, falar de vacina, e foi tão leve, tão gostoso. Espero te encontrar em outro programa. Muito obrigada. Espero ter ajudado, esclarecido as dúvidas de vocês em casa. Quem quiser, eu estou à disposição através das minhas redes sociais, no consultório, para atender e para tirar a dúvida de vocês. O @ mais uma vez, doutora? DRA Elisângela Menezes. Aonde a senhora atende? No HNSF. Muito bem, obrigado mais uma vez. Obrigada eu. Muito bem, você não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente vai falar com ele, que eu também estava morrendo de saudades. Ele já puxou minha orelha aqui, viu? Vamos falar com o Luiz da Sal Estética daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com Mais Saúde na tela da NTV, na sua casa, 8.1, no Facebook, no site, também no aplicativo. Sempre com você, essa é a NTV e o Mais Saúde, trazendo qualidade de vida para você que acompanha aí a programação da NTV. Bom, participe com a gente. Tá aí mais uma vez o nosso WhatsApp para você mandar a sua pergunta, e aproveita que é assim mesmo, aqui a consulta é grátis. Vamos falar de estética, um assunto super em pauta, né? Vocês sempre adoram e participam quando a gente traz o Luiz aqui no programa. Ele está aqui mais uma vez a pedido de vocês. O Luiz da Sal Estética. Luiz, prazer revê-lo, meu amigo. Olá, David. Olá, pessoal de casa. Boa noite. O prazer é todo meu. E falar de estética parece que a gente vai falar sempre da mesma coisa, mas não é não, viu, gente? Porque quando a gente fala de tratamento estético, tem sempre novidade. É o mundo, não para, né? Sim, sim. O campo da estética ele é imenso e estamos, assim, todos os dias com novidades no mercado para estar implementando aos nossos clientes. O que o pessoal mais procura hoje, Luiz? Hoje em dia, assim, o básico é sempre a toxina, o Botox, mas a gente tem ofertado muito a questão da melhoria da qualidade da pele, entendeu? Não adianta eu ficar tirando rugas de uma pele pobre. Então, assim, a gente passa a ver o rosto da pessoa como um todo e oferta qualidade de pele dessa pessoa. Faz um diagnóstico, né? Um check-up geral da qualidade da pele da pessoa. Exatamente. Eu vou ofertar ácido hialurônico, bioestimuladores, fios de PDO. Para uma pele pobre, não vou atingir um objetivo legal. Então, assim, eu já ofereço junto a melhoria da qualidade da pele. E o que seria, Luiz? Pele pobre, é isso que você falou? Pele pobre, aquele rosto que você olha, ele está todo craquelado, ele está todo ressecado, ele está sem vida, aquela coisa assim opaca. Entendeu? Então, às vezes você vai entrar, justamente o que a doutora falou anteriormente, orientar a respeito de uma alimentação adequada, uma vida
reglada, com bastante líquido, alimentação e tudo mais. Esse eixo aí é importante que você falou, né, Luiz? A gente sabe que quando a pessoa chega lá na sua clínica, somos nós, né, brasileiros, a gente tem que admitir que é assim. A gente não faz, muitas das vezes, uma alimentação adequada, não pratica o exercício e chega lá e já quer o resultado de imediato. É como se fosse comprar um bem material, um carro, né? Eu quero um carro, mas não faz a reserva financeira, chega lá, não, eu vou pedir o carro ano que vem, vai dar certo. Não, eu quero agora. Quero aquela geladeira nova, eu quero agora. E quando chega lá, é mais ou menos assim, né, Luiz? Infelizmente é assim. O que eu costumo sempre dizer lá no consultório, porque nada é milagroso. Tudo é um processo, é um tratamento que exige do profissional, mas também exige do cliente, porque se ele quer mudanças, ele vai ter que fazer um sacrifício, seja de mudança de hábito de vida, da alimentação, né, Luiz? E tudo mais. E ali é bom, eu já fui lá no Luiz lá, o que eu fiz lá, o procedimento, Luiz? Nós fizemos um peeling de diamante, eu creio, com a radiofrequência e toxina. Eu tenho que voltar lá, viu? Porque aqui eu não sirvo de exemplo não, viu, gente? O seu tá vencido, e pode de chamar, não é? Tem que ir lá, e é bom, gente, mas eu queria, na verdade, para dar o meu testemunho a respeito disso, que a gente chega lá e o Luiz está sempre passando algumas dicas, isso é importante, bate um papo lá tranquilo, olha, vamos fazer assim com a sua vida, dar uma mudadinha, o Luiz é um cara bacana, tem uma história de vida maravilhosa, deixa a gente sempre muito à vontade, desde o atendimento, então eu gostaria de dar esse relato aqui, tá? Verídico. Fico agradecido. Isso é importante. E quando você chega lá, você vai passar por um tratamento. E o Luiz, outra coisa que é muito importante, além da alimentação, além do bom profissional, claro, deixar você à vontade, são os produtos que é utilizado, né? Sim. Hoje, você faz questão de apresentar tudo novo. Todo e qualquer produto que eu utilizo Anvisa. no consultório, que é a pergunta que eu me faço, você aplicaria esse produto que você está aplicando no seu cliente em você ou um familiar seu? Então essa é a pergunta básica. Então assim, tudo que eu uso no cliente, eu utilizo em mim e utilizo no familiar. E eu faço questão de estar sempre apresentando, seja para aplicar um ácido hialurônico, eu mostro o rótulo, mostro o registro de Anvisa, tudo isso assim, para passar o máximo de credibilidade do produto que está sendo utilizado. É isso, porque o mercado está aí, né, Luiz? É como qualquer outro mercado disputado e às vezes as ofertas são tantas que as pessoas vão oferecer por um preço mais em conta. E a gente vê relatos, até aqui nos nossos telejornais, de pessoas que acabam aplicando um produto que não tem qualidade, não tem selo da Anvisa, né? Então, infelizmente, o mercado da estética ele tem crescido muito e, como tudo nesse país, existem produtos do mercado negro e produtos do mercado falsificado no mercado, made in Paraguai e tudo mais. Então, assim, independente de fazer comigo ou com qualquer outro profissional, é um direito seu estar vendo a origem daquele produto. Porque, querendo ou não, o seu rosto, o seu corpo, ele é seu cartão de visita. Muito bem, vamos lá. Você falou do rosto, até hoje é a parte do corpo que as pessoas mais procuram assim cuidar, é o rosto. No caso, assim, como nós dissemos lá no início, a estética ela tem um campo muito amplo. Eu, no meu caso, eu prefiro focar rosto. Porque assim, não adianta eu ficar aplicando em todas as partes do corpo e não fazer nada bem. Então assim, eu priorizo toxina, ácido hialurônico, que serve tanto para preencher como para volumizar, os bioestimuladores e os tratamentos de pele em geral. Bom, a gente vai por parte para você explicando, eu sou bem leigo nesse assunto aí. O Luiz trouxe alguns comparativos, algumas fotos que a Adriana vai colocar na tela para você de casa entender um pouquinho mais. Nossa, eu fiquei, gente, fiquei abismado com a eficácia e o resultado desse paciente aí, né? Esse cliente aí, ele apareceu no consultório com cicatrizes de acne, que é muito comum na adolescência, né? E ele já fez o tratamento com Rocutan e ele queria acabar com essas cicatrizes. Que tipo de tratamento, Luiz, que é feito para amenizar, né? Nesse caso aí, eu entrei com Skin Buster, com aplicação de mesclas da Toscane, que é uma linha de medicamentos, que a gente vai fazendo sessões a cada 15, 21 dias. Ali você já tinha aplicado, né? Não, aí foi antes da aplicação. Foi antes. Tiver a próxima aí, Ele mandou Adriano? um vídeo, se eu não estou enganado. Eu acho que
Tem um vídeo aí, né? Tem até um depoimento dele. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Warley. Eu venho aqui falar para vocês sobre a sala estética do Dr. Luiz. Eu faço mergulhamento com ele, já é minha 4ª sessão e eu já tive um resultado muito bom. O Luiz vem acompanhando. Eu tinha marcas e furos de espinha e agora com a 4ª sessão minha pele já afinou bastante, já diminuiu muito os furos das espinhas que eu tinha, né? E vou fazer mais procedimentos com ele e venho para vocês indicar para vocês a sala estética. Vocês que têm o mesmo problema ou quer fazer botox, peliquímico, lá ele faz tudo isso e tem resultados de imediato e muito bom, tá? Então o meu resultado ainda está em progresso porque, né, como eu disse, tenho mais sessões e já estou muito satisfeito com a 4ª sessão, tá? Então, sala estética, procure o Dr. Luiz. Muito bem, tá aí o depoimento do paciente. Vai para a 4ª sessão, né? Isso, a 4ª sessão. E o resultado é surpreendente. Muito assim. É feito a aplicação de quê, Luiz? Feito do Mescas da Toscane, no caso dele foi o Regeneration, e a gente faz a aplicação com microagulhamento. E assim, vale salientar aqui agora, porque antigamente o microagulhamento era feito com roller. Então assim, era extremamente doloroso. O que é roller? Roller era um rolinho que vinha com as agulhas de 0,5 até 2,5 milímetros e era feito manualmente. Hoje em dia a gente usa o Dermopen com cartucho de agulhas. Então assim, completamente indolor, é feito uma anestesia antes, entendeu? No rosto, porque querendo ou não, eu tenho que satisfazer, ofertar para o meu cliente o maior conforto possível. Eu costumo brincar lá no consultório, que se doer tem que pagar. Essa é a pergunta. Dói, Luiz? Dói para fazer o procedimento esse de espinha? Com toda sinceridade, David, eu fiz no menino, você viu o depoimento, praticamente indolor. Ele deixou bem claro isso. Eu estou fazendo em mim capilar, e assim, você vai de 0,5 até 2,5 milímetros. Eu estou fazendo sem anestésico. Bacana, que legal isso aí. Vamos fazer o seguinte, dá pra gente ir pro intervalo e a gente volta, a gente tem mais fotos aí, mais comparativos, antes e depois, outros tratamentos. A gente vai falar também sobre fios de PDO, certinho? O rejuvenescimento facial com o Luiz da Sal Estética aqui no Mais Saúde, que volta já já. É o Mais Saúde que está de volta na tela da NTV através do canal 8.1 na sua casa. Você acompanha no aplicativo da NTV, também no site e no Facebook. Participe com a gente. É qualidade de vida, é informação e oportunidade de você participar e aprender bastante aqui com os profissionais que a gente traz aqui no programa. O Luiz da Sal Estética Esteticista está mais uma vez no nosso programa e explicando aí as tendências. Tem novidades, ô Luiz, lá na clínica? O que é a novidade, a sensação do momento aí? Hoje, o pessoal que vai no consultório, de cara, de entrada, seja qualquer procedimento que ele esteja buscando, nós vamos começar. Peeling de diamante, radiofrequência. O que é peeling de diamante? Peeling de diamante. Peeling de diamante, a grosso modo falando, seria como se eu passasse um aspirador de pó no rosto todinho, aspirando aquela camada córnea, camada de pele morta. Entendeu? Tá. Qual que é o outro? E a radiofrequência. A radiofrequência ela vai, através do calor de ondas, bioestimular, reativar a vivacidade da pele do cliente, entendeu? Fios de PDO. O que é fios de PDO? A gente ouve muito falar sobre isso. Fios de PDO, é o da moda hoje. Fios de polidioxanona. Polidioxanona é um material que é utilizado nas cirurgias abertas, abdominais, e quando você vem suturando, costurando de dentro para fora. Então aquele fio é absorvível. Então é uma pergunta que a gente responde muito no consultório. E esse fio, doutor, o que vai acontecer? Ele vai ficar bioestimulando e, no caso de sustentação, sustentando durante 2 anos. Tá, e onde que é aplicado? Normalmente, no caso meu, que foco mais em face, eu coloco em face, mas ele pode ser utilizado. Eu já fiz mama, eu já fiz abdômen, com fios de PDO. Rejuvenescimento facial. Esse não falha não, né, Luiz? Esse aí é o que todo mundo quer, né? E assim, vale aqui explicar, é um processo. Não adianta, eu costumo dizer que não existe milagre. Chegou, faz o diagnóstico do rosto todo, propõe-se o tratamento.
por etapas. Não adianta achar que vai chegar lá e vai sair outra pessoa. Igual eu fui lá só numa sessão, não adianta não, gente, tem que fazer certinho. Por isso que a gente traz exemplos aí, o Luiz hoje recheou o nosso programa. Vamos lá, vai passando aí as fotos e você vai falando sobre. Essa é uma cliente que eu atendi, a queixa maior dela era a quiptose, a queda da bochecha. Aí eu fiz o diagnóstico do rosto todinho dela, aí eu fiz radiofrequência, o peeling de diamante, a radiofrequência, fiz um skin buster nela com aplicação de mescla para bioestimular o rosto dela e fiz a colocação de 6 pares de fio de sustentação. Esse aí já? Sim, aí já é o resultado final, pós-imediato, né? Tá um pouquinho inchado na face do lado esquerdo, mas já dá para ver que a qualidade da pele dela já melhorou. A gente percebe que na primeira foto a gente via marcas, né, da bochecha aí, a bochecha bem explícita, né? Tá vendo? Ali, manchas. Ó, isso aí, ó. Então, assim, o Skin Buster tem essa vantagem. Além de jogar mesclas para revitalizar a pele, ele já me dá esse resultado de imediato, que aí eu pós-imediato. Muito bem. E tem alguma aplicação que é feita nas mãos também, é isso? Sim. Isso aí é algo que eu costumo dizer que eu faço para distrair. Que é a retirada principalmente pessoal de pele branca, tem lá um antes, logo após e 15 dias. Eu retiro com jato de plasma aquelas manchinhas lá. Ó. Tenha obtido assim, resultado satisfatório, assim, o paciente fica extremamente agradecido. Esse caso foi um caso que eu fiz, uma cliente de Paracatu, ela tinha passado por vários profissionais que tinham proposto os outros tratamentos que não tinham atingido o resultado que nós conseguimos. Muito bem, olha aí, ela chegou assim nessa primeira foto antes, logo após aí foi a primeira sessão? Sim, não. Eu já fiz, eram os 2 braços. Eu fiz um braço, né, que demora. Então tá lá o antes, o logo após e com 15 dias o resultado. Então você faz um lado, depois faz o outro. Para não... São quantas sessões aí até chegar nesses 15 dias? Não. O antes, o logo após, eu já fiz esse braço todinho. Olha, que interessante. Entendeu? Resultado impressionante lá na Sal Estética. Ela está, assim, extremamente satisfeita. Ela tinha passado por peeling, vários tratamentos e que não tinha atingido o resultado que nós conseguimos. Ô Luiz, para quem está em casa, vamos aproveitar e vender aqui o jabá, o peixe, para quem está em casa e quer dar uma passadinha lá na clínica, bater um papo com você, sem compromisso, falou, assistir lá na NTV, lá no programa lá com o David, no Mais Saúde. O que você acha de eu fazer isso aqui? Como é que vai ficar? Quanto custa? Como é que é a forma de pagamento? Sem compromisso, pode? Ô David, é o seguinte, uma coisa que a gente tem que está tendo que administrar muito hoje é a questão do tempo. Porque eu, além de estar atendendo em Patos, eu faço Cristalina, Passos e Boa Esperança. Então, assim, o que aconteceu? O pessoal agendava o horário e muitas das vezes não aparecia. Hoje, o que eu faço? Agendo o horário, eu vou cobrar uma quantia lá simbólica, certo? De R$50. Se a pessoa for e fechar algum procedimento, esse valor vai ser deduzido do valor final. abatido. Muito bem, que bacana. Aí pode ir lá e acontece muito, né, Luiz? A gente já falou sobre isso. Eu chego lá e às vezes eu quero tirar os famosos pé de galinha e quero fazer mais isso, mais no cabelo que agora também, né? Já tá fazendo ou já aguarde? Tá fazendo. Já tá fazendo. E aí chega lá, você, não, peraí, vamos fazer assim, dá uma mudadinha. Você... Sim, porque de repente a visão de uma pessoa leiga é completamente diferente da visão nossa. Então chega lá, a sua queixa principal é no terço médio. Porém, eu tenho que começar no terço superior. Então eu já preparo o óleo todo e proponho. Nós vamos fazer isso. Sequência de tratamento para atingirmos o resultado. Que você fique satisfeito, mas eu também. E assim, esse resultado que nós mostramos há pouco, pensa, cara, eu fiquei assim extremamente satisfeito com o resultado. Muito bem. Aquele que a gente mostrou... depois, se der tempo, Adriano, você coloca, se não der, não tem problema não, o pessoal está acompanhando lá de casa, que fez sobre as espinhas, as acnes, né? A partir de que idade que pode fazer esse tratamento, Luiz? Normalmente, o pessoal acima dos 18 anos, certo? Agora, se for um caso, um jovem, um adolescente de menor, no caso, a gente pede que um adulto o acompanhe para autorizar o procedimento. Esse aí, muito bem. Obrigado, assim, Adriano? Sempre muito eficiente. E detalhe, vale salientar aqui, porque às vezes o pessoal acha, é muito caro, eu não vou ter condições de pagar isso.
Eu, Luiz, viso resultado, não viso só questão financeira. Podem buscar lá, que assim, eu vou fazer o possível para caiba no seu bolso. Nesse caso aí da Acnes aí, porque a moçada tá aí, dos 12, 13, quanto mais novo, mais, né, mais avançado está. E pode ir lá então tranquilo, tiver 14, 15, 16 anos, só levar um responsável legal. Sim. Estamos lá à disposição e assim, querendo sempre oferecer o melhor resultado. Tá, da parte superior, gostaria de aproveitar o finalzinho aí do programa para a gente falar sobre isso. Muito me interessou também, quero marcar um programa com você para a gente trazer fotos de antes e depois. Isso é bacana, o pessoal de casa adora, porque a gente fala, e às vezes usa um linguajar muito técnico e o pessoal de casa não consegue entender direito. Por isso que é importante as fotos, né? Sim. A gente trazer equipamentos, enfim. Sobre a parte superior, né, que é no cabelo, fazer a cobertura, são as entradas, é isso? Sim. Hoje em dia a gente usa a mescla, né, através do microagulhamento. Eu estou com uma parceria com o Dom Pedro Oficial, cabeleireiro, onde a gente está fazendo microagulhamento em barba e nas entradas. Entendeu? Então, de repente, está começando, eu quero aumentar o pelo da minha barba. Tem o folículo? Entra com o microagulhamento, coloca a mescla, vai estar aumentando. No seu caso, já está com a garagem quase pronta. Tem indicação da gente estar fazendo também. Muito bem, vou lá para fazer o antes e depois também, urgente, porque tá gritando. Mas então é isso, é importante a gente falar que não importa a idade, é importante estar consciente, procurar um bom profissional que tem produtos testado, aprovado com o selo da Anvisa, não é isso? E assim, tudo lá no consultório, é com registro em Anvisa, tudo com comprovação através de rótulos e tudo mais. E agora eu vou vender o meu peixe. Claro. Nós estamos no Black Friday, né? Então eu estou no Black November. E a toxina, que era um valor X, hoje está por 899. E eu vou aqui de primeira mão dizer que a Black Friday nasal é até o final do ano. Muito bem, bacana. Estendeu então para até o finalzinho de dezembro. O presentaço de Natal, você de casa quer se presentear, bacana, fazer uma sessão legal lá. Então, a toxina mantém esse valor já e o restante dos procedimentos todos com 30% de desconto. Bacana. E a Sal Estética fica aonde, Luiz? Na Major Gotti, 1266, sala 109, edifício Center Patos. Center Patos, todo mundo sabe onde é. É uma clínica super confortável. Liga lá antes, tem o telefone, acho que não vai dar para colocar na tela, mas você fala e o pessoal de casa anota. O telefone é 34 991 36 13 48. Eu só atendo com horário agendado, entendeu? Então, assim, para evitar a questão de ficar esperando, a questão da transmissão do vírus que está voltando, marcou 13 horas, de 13 às 14, aquele horário você é exclusivo. Repete então o WhatsApp. O WhatsApp 34 991 36 13 48. O arroba Dr. Luiz Antônio Estética. Doutor Luiz, mais uma vez, obrigado pela participação e contribuição. Vou te visitar. David, é sempre um prazer estar podendo fazer parte aqui do seu programa. Na hora que chamar, estamos às suas ordens. Te aguardo lá. Valeu a você de casa, eu te aguardo no próximo programa. Obrigado pelo carinho, pela sua enorme audiência. A gente se encontra. Até lá.